3 princípios comportamentais que transformaram a minha forma de encarar os investimentos e os mercados. Bom, o primeiro princípio foi entender que o mercado financeiro, os investimentos em si, eles são um ambiente de extrema liberdade e que me exigem uma certa disciplina. E no final das contas, nós não temos controle nenhum sobre os mercados, você tem controle apenas de você mesmo. Então, se você está olhando aqui o preço agora, peguei aqui ó, Bitcoin 1 minuto, para a gente ver aqui a oscilação do curtíssimo prazo. Se você tiver interesse em fazer uma compra bem aqui, você pode. Se você quiser fazer uma venda, você também pode. Muitas vezes você não precisa nem ter o dinheiro para fazer uma compra, você pode comprar alavancado, comprar mais do que você tem de patrimônio, ou se você quiser vender, você não precisa ter aquele ativo para poder vender a descoberto. Então, o mercado financeiro ele nos proporciona um ambiente de extrema liberdade. E é uma coisa contraintuitiva para nós, porque na sociedade, na sua vida familiar e pessoal, você tem muitas regras que geralmente você precisa seguir. Por exemplo, você deve ter regras em casa, com a sua família, leis de trânsito, leis criminais, tributárias, né? Leis religiosas, leis éticas e morais. Então são ambientes de muitas regras na nossa vida cotidiana, leis no trabalho, né? Enfim. Mas no mercado financeiro existem sim algumas regras, mas são muito menos do que geralmente a gente encontra em outras situações. Então você tem muito mais liberdade do que em outras situações. Você pode fazer o que você quiser e às vezes não precisa nem do dinheiro. E isso justamente abre aí uma brecha para um grande problema aí, né? Que é essa questão de mexer com o nosso ego. Quando você tem o extremo da liberdade num ambiente como o mercado financeiro, que você não tem essa mesma liberdade fora, às vezes as pessoas se emocionam e acabam, enfim, né, comprando e vendendo aquilo que talvez não deveria, não estava no plano ou não estava ali nos controles racionais. Por isso, assumir a responsabilidade das suas compras, né, dos seus investimentos, é o mais importante, porque mesmo com toda essa liberdade, não adianta depois terceirizar a culpa. Bom, já comenta aí pra mim se você já teve tanta liberdade no mercado que acabou quebrando a cara. Eu já passei por isso, mas eu aprendi minha lição. O segundo princípio, muito importante para encarar os mercados de forma verdadeiramente objetiva e inteligente, é o princípio da incerteza. O mercado financeiro, ele naturalmente é imprevisível. Então, basicamente, tudo pode acontecer a qualquer momento. E não há nada que você possa fazer em relação a isso. E aqui muitas vezes começam as frustrações, não é mesmo? E é interessante porque todo mundo que faz um investimento, que compra S&P ou que compra até renda fixa, simplesmente porque acredita que o emissor não vai quebrar, né? Mas no final das contas, todo mundo que compra acredita que vai poder vender mais caro em algum momento do futuro. E não existe um limite de barato ou caro. Até mesmo pro zero, né? Se o ativo chegar a zero, em alguns casos, não é o limite, né? A gente já viu o petróleo, por exemplo, sendo negociado a valores negativos, né? Que é uma coisa super contraintuitiva e rara, mas é possível também. Então, quando a gente entende que o mercado ele é imprevisível, a gente começa a tratar ele através de possibilidades e de probabilidades. Por isso, estou colocando aqui o quadro das possíveis taxas de juros do Fed. Não que isso aqui vai acontecer de verdade, mas essa é a forma, em questão de probabilidade, que os investidores acabam assumindo para o mercado. Porque o mercado é livre para fazer o que ele quiser. Lembra? Assim como você tem a liberdade para comprar ou para vender, os outros investidores também. E geralmente, os outros investidores têm mais dinheiro do que você, mais informação e melhor execução de ordens. E não há nada que você possa fazer para tentar estar certo 100% das vezes, ou tentar controlar o mercado, ou tentar prever o que ele pode fazer. Porque essa liberdade que está nos outros investidores, ela pode surgir e eles podem decidir comprar ou vender sem você nem saber quem é a outra pessoa. E aí tem aquela frase, né, que todos nós somos passageiros do mercado. Porque quando você compra um ativo, se você vai ganhar dinheiro com ele, vai ter lucro, é porque outra pessoa vai comprar mais caro depois de você. Ou seja, para você ter algum lucro com aquele investimento, de fato, você vai ficar na mão de outra pessoa. É meio paradoxal, não é mesmo? E quem entende e acredita na questão da incerteza e da imprevisibilidade dos mercados, não hesita nem um pouco nos momentos de mais crise, de mais pânico, porque usa um bom método e uma boa alocação para seguir fazendo o seu dever de casa. Novamente, você não controla o mercado, você controla aquilo que você pode fazer, as suas decisões, as suas atitudes. E aí você para simplesmente de tentar prever o futuro ou equacionar o passado e começa a investir de forma adaptada, ou seja,
preparada para os piores casos, mas sabendo que de alguma forma você também vai se beneficiar dos melhores. De novo, né? Prever o futuro e prever os mercados é muito difícil, né? Recentemente, a Goldman Sachs, uma das melhores research do mundo, né? Eles lançaram um desses reports, esses relatórios, falando que os Estados Unidos tinham, sei lá, 65% de chance de entrar em recessão. Tipo, mandaram meio de e-mail, assim. Aí acho que era 1h15 da tarde, tipo, 45 minutos depois, eles lançaram outro do tipo, será que o S&P fez fundo? E o Trump tinha publicado um tweet, tinha, enfim, causado uma grande alta no mercado. Então, em questão de 45 minutos, eles mudaram de opinião, mudaram a narrativa totalmente. Ou seja, ninguém consegue de fato prever o mercado, né? Nem mesmo quem tem muito lote consegue controlar o preço ali por 1, 2 minutos, talvez. Mas depois, cara, é imprevisível. Olha aí, já aproveita e deixa o like, se inscreve para você conseguir ganhar dinheiro sem precisar prever o futuro dos mercados. E o terceiro princípio é a singularidade do momento, a unicidade do momento. Ou seja, todo momento, todo segundo no mercado financeiro, ele é único, ele nunca aconteceu antes e nunca vai se repetir no futuro. Ou seja, tudo é novo agora e sempre. E a gente tem que tomar muito cuidado com aquelas crenças do tipo nublou, vai vir chuva, porque o mercado ele não é assim previsível. Ou seja, se você encara o mercado de forma única e exclusiva, acreditando que os padrões que aconteceram no passado vão acontecer no futuro de novo, com toda certeza, por estatística, algumas vezes você vai acertar, mas pode ser uma recompensa da aleatoriedade. E isso vai criar muita frustração. Frustração vai abrir porta para você se incomodar ali com o seu ego, para você se emocionar, possivelmente comprar ou vender o que não deve na hora errada e eventualmente até perder dinheiro. É só você parar para pensar o seguinte: existem bilhões de pessoas conectadas no mercado a todo momento. Todo mundo. Não necessariamente comprando e vendendo na bolsa, tá? Mas elas estão necessariamente comprando e vendendo coisas. Ou seja, todos os segundos acontecem compras e vendas em algum lugar do mundo. E isso afeta a oferta e a demanda de diversos produtos, que afetam aí as ofertas e as demandas de diversas matérias-primas, que influenciam as empresas, que influenciam PIB, inflação, governos, taxas de juros e toda a questão econômica mundial e global. E a cada segundo que passa, as pessoas elas também mudam. Ou seja, o início desse vídeo aqui, você era uma determinada pessoa. E agora na metade, talvez você esteja até discordando dos pontos aqui, né? Mas você já é outra. Ou seja, as pessoas nunca são exatamente iguais e a combinação de todas as relações, de todas as pessoas do mundo, de todas as mentalidades do mundo, de toda a situação de cada país, do meio ambiente, da história, do contexto econômico, essas são variáveis infinitas, elas nunca vão se repetir de novo. Por isso, a unicidade do momento, a singularidade do momento. Isso quer dizer que quando a gente vê diversos padrões se repetindo, eu não digo nem só padrão no gráfico, tá? Às vezes é do tipo, poxa, a taxa de juros está alta, agora quando a taxa de juros começar a cair, eu espero que a bolsa suba. Esses padrões, muitas vezes, eles têm a relação, né, de causa e consequência, ok, mas nem sempre, em todos os momentos, isso vai acontecer. Por isso que a gente fala, a história, ela não se repete, mas ela rima, porém você não pode depositar todas as suas esperanças que ela vai rimar sempre, porque em algum momento a imprevisibilidade, de novo, né? O segundo princípio, vai surgir. Mesmo que é parecido, o momento é único, ou seja, ele é imprevisível. E você tem que tomar cuidado com a liberdade que você tem para não acreditar, não achar, né, que tudo é previsível e é fácil de simplesmente se expor e prever os mercados. E por isso que eu sempre falo dos ETFs, também das carteiras de Resulta Capital, porque é uma forma muito mais tranquila para você navegar esse mar de incertezas. De novo, né? Se você é um gênio dos mercados, e gênio não é só inteligência, tá? Aqui vai, acho que uma das maiores pegadinhas do mercado financeiro para a pessoa física, né? Não se trata apenas de você ser mais inteligente, se trata muitas vezes de você ter muito mais informação e conseguir manipular essas informações de forma inteligente. Geralmente as pessoas físicas não têm isso. Então você tem que lidar com ainda mais incerteza, né? Existem graus de incerteza, existem graus de imprevisibilidades. E a pessoa física, infelizmente, ela está muito atrás do institucional. Por isso que eu acredito tanto em ETFs de gestão passiva, porque de alguma forma você consegue estatisticamente se proteger dos casos piores e ainda assim navegar pelos casos melhores. Mas isso é uma questão de mentalidade e muitas vezes experiência. Quando eu conheci esses três princípios, já faz uns 5, 6 anos que eu conheci. Naturalmente, eu entendi eles de primeira instância, né? Só você ler uma série de conceitos ou assistir um vídeo. Mas quando você enraiza isso de verdade e você coloca isso num método, numa forma de pensar, aí sim isso muda os seus investimentos.
e não apenas os resultados, mas a forma como você investe ao longo do tempo, pensando em longo prazo também, mas a forma como você vai se sentindo com seus investimentos. E quando você entende essas três questões, lembra? Primeiro, a liberdade. Segundo, imprevisibilidade. E o terceiro, singularidade do momento. Você consegue, além de investir melhor, se sentir melhor na continuidade. Quantos investidores não estão sofrendo agora e viram aqui, né, o S&P cair nesses últimos 15, 20 dias, né? A gente viu que teve uma queda, está com volatilidade. Nada mais é do que um momento que a pessoa está passando que muitas vezes ela não estava preparada, não estava ali no radar dela. E se você quiser conhecer um pouco mais das carteiras recomendadas Reduto Capital, tem aqui um link na descrição do vídeo. E esses são os três princípios que eu levo eles muito a sério. Eu evito falar esse tipo de coisa, que é meio profundo, meio complexo, né? Eu acho que esse vídeo, por exemplo, tem muita gente que não vai nem querer ver. Mas no final das contas, esses três princípios, eles provam para nós que investir muitas vezes é um jogo muito mais emocional e comportamental do que técnico ou matemático. A estatística ela existe, ela está presente, ela vai ser responsável também por alguns resultados, mas não necessariamente você vai lidar com ela calculada. Você muitas vezes está se expondo de forma muito mais qualitativa do que quantitativa. Então é muito mais emocional do que técnico, entende? Ou seja, você vai esperar sempre pelo melhor, mas vai estar preparado para o pior. E você não necessariamente precisa saber o que vai acontecer para ganhar dinheiro no futuro. Você tem que estar bem exposto. Você entende que quando entra num determinado investimento, seja de renda fixa ou renda variável, o resultado final ele não está nas suas mãos, mas a responsabilidade é sua. Você sabe que vai ter que ter disciplina para seguir um bom método que combine com você, com o seu perfil de risco, com seus objetivos, e que em algum momento essa estatística que ela existe, também não está no seu controle, ela vai beneficiar você. E aí sim você vai conseguir focar no longo prazo, ter clareza no seu método, evitar ficar emocionado ali no curto prazo com essas oscilações a todo momento, e isso vai te ajudar não só a ganhar mais dinheiro, mas a viver, né, como investidor, né, na continuidade de forma melhor, mais tranquila, mais em paz e muitas vezes aproveitando aquilo que é bom e que importa para você. De novo, por isso que eu acredito tanto em ETFs, que são a forma ali mais inteligente, simples e tranquila para você ter ótimos resultados no mercado financeiro. De novo, ótimos não quer dizer que é o que mais rendeu, mas que muitas vezes é o mais eficiente e o que mais te dá um edge, né, uma vantagem estatística frente a todas essas incertezas e variáveis super complexas. E também tem a questão de que os ETFs muitas vezes batem aí 80% dos gestores ativos e profissionais do mercado financeiro. Se quiser saber um pouco mais sobre esse dado, sobre esse vídeo, eu te recomendo nesse vídeo aqui. Muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.